noite. Pois a mensagem de hoje vai estar baseada no Salmo 16, um salmo messiânico, um salmo de Davi. Então vamos lá para o Salmo 16, a gente vai ler o salmo todo. Diz assim, Salmo 16: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecereis as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Então, Salmo 16 é um salmo muito belo, muito rico. E antes aí do versículo 1, logo acima dele tem escrito hino de Davi. E essa frase aí, hino de Davi, ele consta nos originais. E é a primeira vez que vai aparecer essa frase nos Salmos. E essa frase só vai aparecer de novo, o hino de Davi, exatamente nos Salmos 56 até o Salmo 60. Também todos eles foram produzidos por Davi. E nós vamos ver aqui, vocês vão perceber que este salmo fala de prazer, fala de alegria, mas uma alegria plena, não baseada em coisas, mas baseada em pessoas. Quem lê e quem procura meditar realmente nesse salmo, quem procura realmente ler e meditar nesse salmo, vai perceber exatamente essa verdade, prazer e alegria em determinado tipo de pessoas. Nós não sabemos quando foi que esse salmo foi escrito. Um dos estudiosos, ele insinuou que talvez esse salmo foi escrito quando o Senhor Deus fez uma aliança com Davi, quando o Senhor Deus prometeu a Davi que ele ia ter um descendente por toda a eternidade, sentado num trono de Israel para governar por toda a eternidade. E o estudioso disse que talvez esse salmo foi produzido exatamente aqui. E se nós fôssemos resumir o Salmo 16, o Salmo de Davi seria mais ou menos esse: o meu prazer e a minha alegria encontram-se no Santo. O meu prazer e a minha alegria é como se Davi estivesse falando, encontram-se exatamente no Santo. E ao estudar o Salmo 16 e perceber essa verdade, eu fiquei a pensar: onde está a minha alegria e o meu prazer? Onde está a sua alegria e o seu prazer? E o momento que dessa mensagem vai ser um momento de reflexão. Nós vamos bater, eu vou bater muito nessa tecla. Onde está realmente a nossa alegria e o nosso prazer? Se nós fôssemos estudar a vida de Davi, o que o Senhor Deus falou dele, realmente a gente ia perceber
que o prazer e a alegria de Davi estava exatamente no santo. E Davi, a partir do versículo 1 e 2, ele vai falar que o seu prazer e a sua alegria estão em ter exatamente o Senhor Deus como seu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele tinha prazer de ter esse Deus como seu Deus. E por 4 vezes no Salmo, Davi vai falar diretamente o nome de Deus, vai dizer quem é esse Deus. E vai dizer, é esse Deus que eu tenho prazer, é esse Deus que eu me alegro, é esse Deus que realmente tem funcionado a minha vida a dedicar a Ele. E várias outras formas de Davi mencionar o nome de Deus, tem várias formas indiretamente, mas ele sempre estava falando aqui no nome de Deus, que era o seu prazer, a sua alegria de ter o Senhor Deus. E ele começa num salmo com uma oração de fé. Logo no versículo 1, ele diz, guarda-me, ó Deus. E o motivo por quê? Ele continua, porque em ti me refugio, porque em ti eu busco proteção. Ou seja, é como Davi estivesse dizendo, tu és o meu Deus, e por tu, ó Senhor, ser o meu Deus, é em ti que eu me refugio, é em ti que eu busco proteção. Tu és o meu castelo forte, tu és a minha fortaleza em momento de perigo, de morte, de tribulação, de solidão e até de morte. Se você puxar o olho para o Salmo 18, Salmo também de Davi, Davi vai dizer no Salmo 18, eu te amo, ó Deus, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Esse prazer e essa alegria estavam baseados exatamente no amor que Davi tinha para com o Senhor Deus. E essa oração era um fruto exatamente desse amor. E Davi, ele vai continuar exatamente no versículo 2. O que é que ele diz no versículo 2? Eu digo ao Senhor, e ele diz, tu és o meu Senhor, tu és quem dirige a minha vida. Aqui é como Davi estivesse dizendo, Senhor, tu és o meu dono, tu és o meu Senhor, eu sou o teu servo, eu sou o teu escravo. E aqui a relação é entre Senhor e servo. É uma relação de posse. Essa relação de posse, de senhorio, era exatamente um prazer, era uma alegria que Davi tinha. O prazer e a alegria de Davi estava exatamente em ter o Senhor como seu Deus. E ele continua aí no versículo 2. Por o Senhor ser o seu Deus, o seu Senhor, ele diz que outro bem não possuo, senão a ti. Se eu fosse fazer uma pergunta para você, qual é o seu maior bem? Qual é o seu maior tesouro? Se você fosse avaliar a sua vida, o que realmente está no seu coração? O que realmente o alegra mais, que dá mais prazer, que dá mais alegria? Este salmo foi escrito, como diz o estudioso, talvez quando Deus tinha feito uma aliança com Davi, uma aliança eterna, de um trono eterno, de um governo eterno, sobre Israel, mas também sobre todo o mundo. E se esse salmo realmente foi escrito depois dessa aliança, você pode se lembrar que Davi já era rei em Israel, já era um dos homens mais ricos em Israel, talvez o mais rico em Israel. Ele era estimado e querido por todos. E apesar de tudo que ele tinha, apesar de todos os bens que ele tinha, ele podia dizer, outro bem não possuo, senão a ti, Senhor. Além de todas as riquezas que ele tinha, ele declarou que o seu maior bem
o seu maior tesouro era ter o Senhor Deus, o Deus de Israel, como o seu Deus. Lá em Asaf, vamos lá para Salmo 73. Alguém falou algo parecido com Davi. Salmo 73, versículo 25. Voltamos já para o Salmo 16. Asaf, Salmo de Asaf, Salmo 73, versículo 25. Veja só que era o mesmo desejo, era o mesmo prazer, a mesma alegria que ele falava de Deus. Ele diz no versículo 25: quem mais tenho eu no céu? Não há outro a quem eu compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Mesmo tom, mesma alegria, o mesmo prazer. Vamos lá para Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Ele é o quinto livro, os últimos quinto livro do Antigo Testamento. Se quiser voltar para Malaquias, Zacarias, voltando aí, Ageu, Sofonias, você vai chegar em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, no mesmo tom, no mesmo prazer, na mesma alegria, ele vai chegar no capítulo 3, versículo 17, e ele vai dizer, Abacuque, capítulo 3, alguns não chegaram ainda, chega no final do Antigo Testamento, é só voltar 5 livros. Chega Abacuque, capítulo 3, versículo 17. E Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gato, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Porque Abacuque, ele continua se alegrando no Senhor, mesmo que ele perdesse tudo, todos os seus bens. Porque Abacuque se alegrava tanto em Deus, mesmo que até o alimento que ia sustentar a sua vida, ele podia dizer, mesmo assim, eu todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Tudo isso porque o Senhor era o seu bem maior. Abacuque, ele perdeu tudo que ele tinha. Os babilônicos invadiram Judá, levaram todos como escravos para a Babilônia. E mesmo assim, Abacuque podia dizer, mesmo assim eu me alegro, posso perder, e perdi todos os meus bens, perdi tudo aquilo que sustentava até a minha vida, mas mesmo assim, eu me alegro no meu Deus, no Deus de Israel, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e de Jacó, é nele que exulta a minha alma. Esse amor, esse prazer, essa alegria, você tem para com o Senhor Deus, para com o Senhor Jesus Cristo? Você já se deleitou nesse prazer que Davi, Abacuque e tantos outros falavam? Você tem se deleitado nesse prazer, nessa alegria, nesse amor em relação à pessoa de Deus? Você alguma vez na vida já fez esse tipo de oração? Já teve esse sentimento para com o Senhor Deus, para com o Senhor Jesus Cristo? Será que realmente esse sentimento de todos aqueles, que hoje eu tentei pensar em todos aqueles que escreveram a Bíblia, e eles bateram nessa mesma tecla, que se alegravam, se exultavam, tinham prazer exatamente na pessoa de Deus. Será que esse sentimento dos autores bíblicos, dos santos, do Antigo e do Novo Testamento, faz parte da sua vida? Você sabe realmente o que é isso? Prazer e alegria em ter Deus como seu Deus? Os versículos 3 e 4, voltando para Salmo 16, voltando aí, Salmo 16, além de Deus ser o seu Deus, que era o prazer e a alegria de Davi, os versículos 3 e 4 vai falar que a alegria e o prazer de Davi era estar em comunhão
com os santos. Versículo 3, Salmo 16 diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Mais uma vez o pronome possessivo aparecendo. Então, Davi, o seu prazer e a sua alegria era estar em comunhão com os santos. E ele diz que eles eram os notáveis, os valorosos, os importantes na sua vida. E por que eram tão notáveis e importantes para a sua vida? Porque eles tinham o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo prazer, a mesma alegria de estar podendo louvar, adorar, de estar em comunhão com Ele. Era um momento até de compartilhar, não somente bênçãos, alegrias, mas dificuldades, de exortar ou ser exortado. E Davi dizia: os santos que há na terra, todos eles são o meu prazer. E diz aí, os versículos 3, ele continua dizendo, nos quais tenho todo o meu prazer. E quando Davi fala o meu prazer, se você perceber bem, o versículo 2, ele diz aí que Deus era o meu Senhor. No versículo 3, ele diz que os santos eram o seu prazer. E além dos santos serem importantes na sua vida, era um motivo de prazer. Muitos crentes dizem, ou pessoas que se dizem crentes, estar em comunhão com os crentes é bom, é legal e me sinto bem. Essa frase não chega nem perto do que Davi está querendo dizer aqui. Estar na igreja é bom, é legal, me sinto bem. Estar em comunhão com os irmãos é legal, me sinto bem. Não chega nem perto do que Davi está querendo descrever aqui, o seu amor, o seu prazer, a sua alegria de estar exatamente com os santos. É com os santos que nós vamos passar toda a eternidade. Eu procurei, pelo menos, algumas passagens bíblicas dizendo que o Senhor também tem prazer com os seus santos. Tem alegria de cada um dos seus filhos. E é na eternidade que nós vamos ter esse prazer cada vez mais aumentado em Deus, mas também em cada santo. E Davi fala dos descrentes no versículo 4. Ele diz, no versículo 4, ele diz: muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. E quanto aos descrentes, Davi diz que são muitos e grandes serão os seus sofrimentos por trocarem o Senhor Deus por outros deuses. E ele continua dizendo que não participarei dos seus sacrifícios de sangue, não terei comunhão e nem prazer nos deuses que são ídolos. Ele diz que os meus lábios não pronunciarão os seus nomes, não terei alegria, não terei prazer em pronunciar nenhum dos seus nomes. Seria mais ou menos assim uma frase, se eu fosse traduzir. Em relação aos descrentes, não tenho prazer e alegria, e muito menos quero ter comunhão com eles. Nos seus deuses, também não tenho prazer, e por eles trocarem o Senhor Deus, por outros deuses, muitos serão os seus sofrimentos. E até aqui, Davi diria: o meu prazer, a minha alegria, primeiramente, é de ter o Senhor Deus, como meu Deus. E segundo, a minha alegria e o meu prazer é de estar na comunhão, na companhia de todos os santos. Davi, nos versículos 5, 6 e 7, ele vai falar também que o seu prazer e a sua alegria está no Senhor. Versículos 5, 6 e 7, ele vai mostrar que a sua alegria, o seu prazer não estava em coisas, mas na pessoa de Deus. E ele diz no versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice.
tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Versículo 5, ele diz, o Senhor é a porção da minha herança. Davi falando, meu Senhor, meu prazer, e agora ele fala em minha herança. Deixa eu só contextualizar o que Davi está falando aqui. Quando as 13 tribos de Israel foram tomar posse da terra prometida, cada tribo ia receber uma porção, mas teve uma delas que não recebeu uma porção. E qual foi? Foi a tribo de Levi. E Deus chega para Arão, ele chega para Arão e diz, na tua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança, no meio dos filhos de Israel. Lá em Jeremias, capítulo 44, versículo 28, ele chega para o sacerdote e diz, os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Não lhe dareis possessão em Israel, eu sou a sua possessão. E com esse contexto aqui em mente, é como Davi chegasse aqui no Salmo 16, versículo 5, e dissesse, Senhor, tu és a minha porção, tu és a minha herança. O Senhor Deus repartiu também comigo a herança que era dos levitas, dos sacerdotes. Deus repartiu comigo o que era deles e Deus entregou também para mim. É por isso que Davi disse no versículo 2, outro bem não possuo senão a ti. Jeremias, na mesma tacada, ele chega e diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. E Davi, continuando aí no versículo 5, ele diz que o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. É como Davi estivesse dizendo, Senhor, tu és a porção da minha alegria. E aqui cálice era bebida. As pessoas se alegram com bebida, mas Davi procurava alegria, prazer, era no Senhor. Senhor, é tu que me dá alegria, prazer. E ele continuou no versículo 5, Senhor, tu és o arrimo, tu és o provedor, sustentador da minha sorte, da minha porção, ou do meu futuro. E ele continua no versículo 6, cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança, e ele que está aqui está falando é de Deus. Senhor, é muito linda a minha herança, tu és a minha herança, tu és a minha porção, tu és o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte, tu és o meu Deus. E aqui é exatamente o contexto, que o Senhor Deus era a sua herança, era a sua alegria, era o seu Deus, era o seu provedor, era tudo na vida de Davi. Era aquele que garantia o seu destino eterno. Nunca os pronomes possessivos foram usados tão corretamente. Por 6 vezes Davi usou o pronome meu, minha, meu Senhor, meu prazer, minha herança, meu cálice, minha sorte, é muito lindo a minha herança. O seu coração realmente é igual a de Davi? O seu prazer, a sua alegria, realmente estão em Deus? Você compartilha dessas mesmas alegrias e prazer de Davi? Você realmente tem se deleitado em Deus? Como os santos do Antigo e do Novo Testamento se deleitavam? Se você fosse avaliar, realmente, Senhor, o meu prazer, minha alegria, realmente em Ti, eu tenho me deleitado, é uma sede que só pode ser saciada por Ti, essa sede que é dia e noite.
Avalie como é que está o seu coração. Davi, por ter o Senhor Deus como seu Deus, como um deleite para a sua vida, para a sua alma, ele chega no versículo 7 e diz: Senhor, bendigo ou louvo o Senhor, porque o Senhor me aconselha. Diz aí, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O versículo 7, nós temos aqui um recurso poético que é chamado de paralelismo, onde duas estrofes dizem a mesma coisa, mas de uma forma diferente ou com palavras diferentes. Os verbos aconselhar e instruir, eles são sinônimos. E o que Davi estava querendo dizer era que o Senhor Deus, de dia e de noite, o aconselhava, o instruía em seus problemas, em suas decisões, e o que fazer e o que não fazer. O Senhor era o seu conselheiro quando ele buscava ajuda, socorro em toda e qualquer situação. E o Senhor era o motivo do seu louvor. E se você conhece um pouco da história de Davi, toda a vida que Davi tentava resolver os seus problemas, as suas causas, as suas situações, na forma que ele queria, da sua maneira, do seu jeito, o que é que acontecia? Ele caía em pecado. E assim somos todos nós. Se nós formos agirmos de acordo com nossos pensamentos, de acordo com a nossa carne, 99,9% de chance também de cairmos em pecado. Mas se o Senhor Deus é a sua alegria, o seu prazer, se você medita na lei do Senhor, que já vamos falar, Deus vai o orientar, o aconselhar, o instruir em cada momento, em cada situação, até durante a noite, como Davi diz aí, durante a noite, o seu coração vai ensinar os caminhos que deve seguir. E por fim, a alegria de Davi, além de estar baseada num Deus de Israel, além de estar baseada nos santos, a alegria e o prazer de Davi estava baseado também nos santos, além de o Senhor Deus ser o seu prazer, ser o motivo de toda alegria, ele vai falar a partir do versículo 8 que o prazer e a alegria de Davi estavam exatamente nas promessas do Senhor. Ele diz aí no versículo 8 até o versículo 11, vamos ler aí, voltando para o Salmo 16, ele diz no versículo 8, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita não serei abalado, alegra-se pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Porque o prazer e a alegria de Davi estavam nas promessas do Senhor. Versículo 10, ele diz, pois ou porque não deixará a minha alma na morte. E o versículo 10, continuando, ele diz que nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quem é esse santo aqui? Davi estava falando do Messias no versículo 7 ou estava falando dele mesmo? Esse salmo aqui, ele se torna messiânico exatamente no versículo 10. Tanto Paulo como Pedro, ele vai pegar essas palavras de Davi, e ele vai mostrar que Davi não estava somente falando dele, estava falando do Messias que haveria de vir, no Messias prometido, no Messias que iria cumprir com todas as promessas de Deus. Lá em Atos capítulo 2, eu quero ler com vocês, Atos capítulo 2, que vai falar desse salmo de Davi, no qual se torna um salmo messiânico. Eu quero que vocês me acompanhem, Atos capítulo 2,
Atos capítulo 2, deixe marcado aí, nós vamos voltar no Salmo 16, mas Atos capítulo 2, versículo 22, Pedro vai usar o Salmo de Davi e vai exortar os seus irmãos israelitas que o Salmo de Davi estava se referindo a Cristo. Atos capítulo 2, versículo 22 diz assim, Pedro falando, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele detido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, e ele vai pegar exatamente o Salmo 16, diante de mim via sempre o Senhor, lê de novo, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Toma aqui no Salmo 16, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Ele chega e diz no versículo 28, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca de Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, ou profetizando isto, referiu-se a respeito de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, no Salmo 16, exatamente nos versículos 8 até o versículo 16, que ele se torna messiânico. E Davi, ele tinha prazer e alegria nas promessas do Senhor, porque Deus o revelou, que o Messias viria, que morreria, que ressuscitaria. Davi sabia que realmente Cristo ia morrer e ressuscitar. O versículo 31 vai dizer exatamente isso que ele sabia. E Pedro diz que ele, prevendo isto, profetizando em relação ao Messias, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. Davi sabia que um de seus descendentes viria, morreria e ressuscitaria, que a morte não poderia detê-lo. Então, o prazer e a alegria de Davi estavam exatamente na vinda do Messias, na sua morte, na sua ressurreição. Porque ele sabia que o Messias iria cumprir com todas as promessas de Deus, que o Messias iria abrir as portas da vida eterna, porque ele sabia que o Messias, quando ressuscitasse, ele ia dar oportunidade para todos os homens também serem ressuscitados, se também cresce no Messias. E Davi se alegrava exatamente isso. O Messias virá, morrerá e ressuscitará. E por causa dele, eu também vou ressuscitado. E aqui estava exatamente a alegria e o prazer de Davi. Deus, através do Messias, iria cumprir tudo aquilo que ele prometeu exatamente na sua palavra. Davi sabia dos planos de Deus em relação ao Messias. Davi sabia da sua ressurreição. Davi sabia que ele um dia também ia ser ressuscitado.
É por isso que o Salmo 16 diz: eu tenho prazer e alegria nas promessas de Deus. Como diz aí, voltando para Salmo capítulo 16. Salmo 16, no versículo 11, Davi vai dizer, Salmo 16, voltando, versículo 11, Davi diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Atos, que nós lemos agora, capítulo 2, versículo 22, diz que fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Senhor, tu revelaste os teus planos sobre a minha vida, sobre o meu futuro. Por isso, por causa de tudo isso, sabe o que é que Davi dizia? Versículo 9. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Davi sabia que iria morrer, mas ele tinha uma esperança na vinda do Messias, que o Messias ia ressuscitar, mas que também ele iria ressuscitar. E aqui está a esperança de todos os crentes. O Senhor Deus também nos revelou que um dia nós também vamos ressuscitar, que nós vamos morrer, que é uma coisa certa, mas que nós vamos ressuscitar. Davi tinha essa esperança, porque Deus o revelou. Davi sabia muito bem que o Messias iria morrer, que iria ressuscitar, mas ele tinha uma esperança de uma ressurreição, de uma vida eterna, exatamente com o Senhor. E é aqui que se encontra exatamente a fé bíblica, a fé no Messias, a fé na ressurreição, a fé no perdão dos pecados, a fé não somente na morte, mas na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas também em nossa ressurreição, a ressurreição dos santos, e que um dia todos os santos também serão ressuscitados. É por isso que ele diz no versículo 11, no meio do versículo 11, no final: na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente, eternamente. Senhor, estar em tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, ou na destra do Messias, no Santo, há uma alegria, e teremos uma alegria eterna. Por isso, como ele diz aí no versículo 8, o Senhor Deus tem sempre a minha presença. Sempre o considero em tudo o que faço em minha vida. Estando tu, diz o versículo 8 aí, ao meu lado, nós também não temos motivos para ficarmos abalados, temerosos, com medo de qualquer coisa sobre a face da terra. Por ser o Senhor, ser o nosso Deus, não temos motivos para temer as coisas que há no mundo, as coisas que vêm sobre as nossas vidas. Não temos motivo, porque o Senhor Deus está ao nosso lado. É como Paulo falou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Cristo chegou para os apóstolos, depois da sua ressurreição, e disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que temer as coisas? Por que temer os homens? Por que temer o vírus? Por que temer até a própria morte? Se você temer a morte, onde está a sua esperança? Apesar de sermos pecadores, ainda o medo da morte atingir a nossa vida, mas quando o crente tem uma esperança, ele passa, ele enfrenta até a morte. Porque no livro de Salmos, logo no capítulo 2, diz que os irmãos se uniam diariamente, todos os dias, para louvarem e adorarem ao Senhor. Por que eles faziam isso todos os dias? Se você continuar no livro de Salmos, você vai ver que esses irmãos, Salmo não, no livro de Atos, você vai perceber que os irmãos logo começaram a ser perseguidos, começaram a ser presos, começaram a ser
torturados, começaram a perder bens, casas, famílias, filhos, maridos, esposa. E mesmo assim, eles enfrentaram a morte, eles enfrentaram o medo, eles enfrentaram perder tudo o que tinha. Sabe por quê? Porque tinham uma alegria, cada um deles tinha uma alegria e um prazer de poderem louvar o Senhor junto com todos os santos diariamente. Você sabe o que é a conversão? A conversão é a criação de novos prazeres, é uma criação de novas alegrias, é uma criação de um novo amor. Foi por isso que os irmãozinhos lá da igreja de Atos enfrentou perigo de morte, sofrimento, tribulações e tudo mais. Porque tinha algo que era insaciável em suas vidas, era de estar em comunhão com Deus, era de estar em adorando a Deus, de estar glorificando a Deus, não sozinho na sua casa, mas o foco no livro de Atos era que todos os irmãos, juntos, diariamente, estavam louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, independente se fosse preso, torturados, morto, perdesse os seus bens, famílias, mulheres e maridos, mas eles faziam de tudo para adorar e glorificar o nome de Deus, porque ele tinha uma sede, Deus criou nele uma sede, um desejo, uma ânsia em Deus, um prazer em Deus, em glorificar a Deus e estar ao lado de Deus. Os pastores podem exortar os membros de suas igrejas a estarem presentes nos seus cultos, mas se uma pessoa não tem prazer, não tem alegria em estar em comunhão com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com os santos, como diz Davi, em querer adorar a Deus e adorar o Senhor Jesus Cristo, em amá-los, será enfadonho e canseira. Já ouvi pessoas que se dizem crentes, dizendo que basta ir uma vez por semana na igreja. Mais do que isso é demais. Pessoa que diz isso é porque não foi criado através da conversão, um novo prazer, uma nova alegria, um novo amor por Deus. É uma sede insaciável. Se você fosse beber o amor de Davi, você beberia um amor insaciável por Deus, um prazer por Deus, uma alegria por Deus, que ninguém podia satisfazer, nem todos os seus bens, tudo aquilo que Deus lhe deu, não saciavam o amor, o prazer de Davi. Queria terminar com uma declaração dizendo: uma pessoa que não tem prazer e alegria em Cristo Jesus, uma pessoa que não ama a Cristo, não vai para o céu. Eu vou repetir de novo. Uma pessoa que não tem prazer, não tem alegria em Cristo, que não ama realmente o Senhor Jesus Cristo, não vai para o céu. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, diz que se alguém não ama o Senhor, seja o quê? Anátema, seja amaldiçoado. Cristo falou: quem não ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, não é merecedor de mim. Onde está a sua alegria, o seu prazer e o seu amor? Se o seu coração não bebe, ou parece meio estranho, ou meio distante de você o que Davi está falando aqui, e que todos os outros santos que escreveram a palavra de Deus, se você não sente esse prazer, essa alegria, esse amor insaciável na sua vida, não adianta o pastor exortar, cobrar de vocês, estarem presentes no culto, porque vai ser algo enfadonho, canseira. Porque quem quer adorar a Deus, glorificar o nome de Deus, porque ele tem prazer, tem uma necessidade que foi criado a partir da conversão.
Se o seu coração não está como o de Davi, eu aconselho a você a orar. Clamar a Deus por esse amor, por esse prazer, por essa alegria de estar junto com os irmãos, de estar junto com a igreja para adorar, para estar em comunhão com Deus. Sabendo que pode ter corrido perigo de morte, pode ter perigo de ser preso, de ser torturado, de ser levado a uma prisão, de sofrer. Mas se você for ver a história de todos os missionários, de todos os santos, cada um deles estavam dispostos a passar por tudo isso. Porque tinha algo incomodando, o que incomoda o seu coração, que é uma sede insaciável por Deus. Que você possa dizer como Davi: Senhor, o meu prazer, a minha alegria estão em Ti, por Tu ser o meu Deus. A minha alegria, o meu prazer, Senhor, também está nos santos, nos Teus santos. O meu prazer e a minha alegria, Senhor, está em Tu ser o meu motivo das minhas alegrias, do meu prazer. Não são bens, não são as coisas que Tu me deste, mas é Tu, posso perder tudo. Eu quero ser como Abacuque também, por mais que eu perca tudo, o sustento da vida, que eu perca meus bens, mas eu quero me alegrar em Ti, eu vou me alegrar em Ti. Eu também me alegro, Senhor, nas Tuas palavras, nas Tuas promessas, porque foi através dela que o Messias veio, morreu, ressuscitou, para ter a vida eterna. Clame por esse amor, clame por esse prazer, dia e noite, se você é realmente uma pessoa crente. Se você não for, também clame a Deus. Clame por esse prazer, por essa alegria. Porque os santos viverão eternamente ao lado de todos os santos, por toda a eternidade, sendo saciado por Deus, por Cristo e pelo Espírito Santo. Vamos orar. Santo Deus, amado bom Pai, que Tu venhas, Senhor, tocar em nossos corações, daqueles que são Teus filhos e daqueles que não são Teus filhos, Senhor. Temos uma necessidade tremenda, Senhor, em nosso coração, que só pode ser saciado por Ti. Que a nossa alegria, Senhor, o nosso prazer, Senhor, realmente seja Ti. Que uma vez, Senhor, quando Tu coloca essas coisas em nossas vidas, Senhor, deixamos tudo para trás, porque tem algo maior, mais sublime, um prazer, Senhor, infinito, que muitas vezes não conseguimos descrever, mas Tu o sabes, Senhor. Sê conosco, Senhor. Que haja, Senhor, mudança em cada coração desta igreja. Que nós possamos, Senhor, ter o prazer de estar juntos para Te cultuar, para Te alegrar. Não somente em casa, com as nossas famílias, não somente sozinhos, Senhor, mas também junto com os irmãos. Que Tu, Senhor, possa fazer isso por nós. Te clamamos e Te pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém.